Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Olha só, essa questão aqui, ela tá na lista da nossa aula 1, da nossa aula de teoria de conjunto, lá do curso de raciocínio lógico matemático para a Polícia Militar. E como os alunos pediram lá no grupo do WhatsApp para eu resolver ela em vídeo, eu resolvi resolvê-la e gravar aqui e deixar disponível para vocês, beleza? Se você quiser mais informação sobre o curso, tem um link aí na descrição, você clica lá e a gente conversa. Essa questão aqui, ela não é trivial, tá? A gente não resolve ela, pelo menos eu não vou resolver aqui, por diagrama de Venn, que é aquela técnica que resolve 90% das questões de conjunto, né? Então, como ela não é uma questão trivial, ela é uma questão um pouco diferente, vale a pena a gente fazer um exemplo dela e você guardar uma saída de uma resolução desse tipo, para que se você se deparar com uma questão dessa lá na sua prova, você saiba mais ou menos para onde você caminha, tá? Qual direção de pensamento você tem que tomar, beleza? Vamos resolver a questão, ó. O que ela fala? Os 200 estudantes de uma escola que praticam esportes escolhem duas entre as modalidades seguintes: futebol e handball. Desculpa, escolhem duas entre as modalidades seguintes: futebol, handball, basquete e futebol de salão. Entretanto, nenhum estudante da escola escolheu futebol e basquete, ou handball e futebol de salão. Sabendo que 65% dos alunos escolheram futebol, 60% escolheram futebol de salão, 35% escolheram basquete e 25% dos jogadores de handball também jogam basquete, quantos são os alunos da escola que jogam futebol e futebol de salão? Qual que é o cenário aqui? Você tem uma escola que tem 200 alunos e lá eles escolhem esportes para praticar e eles sempre escolhem dois esportes, beleza? Entre os 4 esportes que tem disponíveis lá, que é o futebol, o handball, o basquete e o futebol de salão. Então o aluno vai lá e precisa escolher dois esportes desse, beleza? Escolheram duas entre as modalidades. Dá para o cara escolher, por exemplo, futebol e futebol? Não. Basquete e basquete? Não. Ele tem que escolher duas entre essas modalidades. Então você vai precisar fazer o quê? Formar pares dessas modalidades, beleza? Quantos pares dessas modalidades eu consigo formar? Alguns. Vamos formar eles aqui para a gente ver? Ó, dá para você formar o futebol com o handball, não dá? Futebol e handball. O futebol e o basquete, o futebol e o futebol de salão, o handball e o futebol, só que aí é a mesma coisa que o futebol e o handball, né? Então não vou escrever. O handball e o basquete, então handball e basquete, e o handball e o futebol de salão. Handball e o futebol de salão. Ficou feio, né? Handball e o futebol de salão, beleza? Dá para você formar o basquete com o futebol, já tem aqui, né? Futebol e basquete. O basquete com o handball, já tem aqui, né? Handball e basquete. O basquete com o futebol de salão. Então, basquete com o futebol de salão. Basquete e futebol de salão, beleza? Então, em princípio, você conseguiria formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de esportes que os caras podem escolher, tranquilo? E aí, olha só que ele te deu algumas informações aqui, ó. Entretanto, nenhum estudante da escola escolheu futebol e basquete. Então, amigão, esse par aqui, ó, futebol e basquete, ele nem existe, porque ninguém escolheu ele. Então, futebol e basquete, ele apareceu alguma outra vez aqui? Não. Então, futebol e basquete nem existe. E também nenhum estudante da escola escolheu o quê? Handball e futebol de salão. Handball e futebol de salão é esse par aqui, ó. Ninguém escolheu. Então, na verdade, quantos pares você tem aqui? 1, 2, 3, 4. Vou reescrever eles aqui, ó. Os caras escolhem, então, futebol e handball, futebol e futebol de salão. E os caras escolhem também handball e basquete, né? Eu vou escrever aqui basquete e handball. E basquete e futebol de salão. Basquete e futebol de salão. Beleza? Então essas aqui são as possíveis escolhas dos alunos dessa escola. E agora, cara, eu vou começar a distribuir essas porcentagens que ele me deu aqui entre essas escolhas. Mas para eu fazer isso de forma prática, eu vou montar uma tabela. Por que eu vou montar uma tabela? Porque vai ficar mais fácil de você visualizar as quantidades nessa tabela. E essa tabela que eu vou montar é assim, ó. Divide aqui no meio aqui só para te mostrar um negócio. Você está vendo que do lado de cá, das 4 possibilidades, desse lado de cá eu tenho 2, futebol e basquete, e do lado de cá eu tenho outras 2, handball e futebol de salão. Então eu vou montar uma tabela em que uma das vai ser linha coluna, então o meu cabeçalho vai ser assim, ó, futebol, basquete. E aqui vai ser futebol de salão e handball. Olha lá, ó. Agora eu vou montar a minha tabelinha aqui, ó. Pronto, essa daqui é a minha tabelinha. Essa última coluna e essa última linha aqui, ó, vai ser o meu total, beleza? E é esse total que vai me ajudar a chegar
na resposta que eu preciso. Agora, com essa tabela montada, eu vou começar a distribuir os valores que ele deu. Olha só, ele falou que 65% dos alunos escolheram futebol. Cara, onde que tá a galera que escolhe futebol? Tá nessa coluna aqui, você concorda? Ó, porque ou o cara escolhe futebol e futebol de salão, e aí ele tá nesse quadradinho aqui, ou ele escolhe futebol e handball, e aí ele vai estar nesse quadradinho aqui. Independente de qual quadradinho ele vai estar nessa coluna do futebol aqui, ó. E aqui nessa coluna eu tenho um total de 65% dos alunos da escola. Então, 65% de 200, que é a quantidade de alunos da escola. Vou cortar esse zero com esse zero com esse. 2 vezes 65, 130. Então, nesse total aqui, ó, tem 130 pessoas. Beleza? Ele falou que 60% escolheram futebol de salão. Você concorda que nessa linha aqui, ó, tem a galera que escolheu futebol de salão? Nessa linha aqui, porque ou o cara escolhe futebol de salão e futebol, ou futebol de salão e basquete. Independente disso, em qualquer uma dessas escolhas, ele vai ter escolhido futebol de salão. Então aqui, ó, no total da linha do futebol de salão, tem 60% do total de alunos. 60% de 200. Corta esse zero e esses zeros. 2 vezes 60, 120. Então esse total aqui, ó, é quanto? 120. Tranquilo? Mais qual a informação que ele falou? 35% dos alunos escolheram o basquete. Cadê a coluna do basquete? É essa aqui, não é? Cadê o total do basquete? Tá aqui, não tá? Então aqui tem que ter 35%. 35% de 200. Corta 0 com 0, 0 com 0. 2 vezes 35, 70. Então aqui tem o total de 70. E agora, meu amigo, eu vou começar a completar a tabela com as informações que eu tenho. Qual que é a primeira informação que ele me deu? Que o total de estudantes é 200. Ó, o total de estudantes é 200. Então, se eu pegar o preto, não vai aparecer, né? Vamos pegar o verde aqui. Se o total de estudantes é 200, você concorda se eu somar essa linha aqui, ó, que é a linha do total, tem que dar 200? Então, aqui, ó, nesse último quadradinho, eu preciso ter o total. Se eu somar essa coluna aqui, que é a coluna do total, também tem que dar 200, não tem? Ora, mas se aqui eu tenho 120, para 200 faltam quantos aqui? 80, né? Então eu já sei que o total de alunos que escolhe handball é 80, beleza? Independente se ele escolheu handball e futebol ou handball e basquete. O total de alunos que escolhe handball é 80. E ele me deu uma informação em relação a isso, ó. 25% dos jogadores de handball também jogam basquete. Ué, handball com basquete é esse quadradinho aqui, não é? Então quer dizer que aqui tem 25% do total de quem escolhe handball. Qual que é o total que escolhe handball? Eu acabei de descobrir aqui, é 80, né? Então, vou calcular 25% de 80. Olha lá, quanto que vai dar isso aqui? Vou cortar esse zero aqui com esse aqui. Vou simplificar o 10 com 5 vai dar 2. O 25 com 5 vai dar 5. O 2 por 2 vai dar 1. E o 8 por 2 vai dar 4. Sobrou um 4 vezes 5 ali, ó. 4 vezes 5 é 20. Quer dizer, então, que aqui no basquete eu tenho 20 alunos. Ué, se nessa linha toda aqui eu preciso ter 80 e aqui eu tenho 20, quantos alunos que eu tenho aqui no handball e futebol? 60, né? Pronto, agora resolveu o seu problema. Olha só, nessa coluna aqui, ó, tem que ter, na coluna do futebol, tem que ter um total de 130 alunos. Tem 60 aqui, ó, no futebol com handball. Quer dizer, então, que no futebol, com o futebol de salão, tem que ter quantos? 130 menos 60. 70. Mesma coisa para a coluna do basquete. Na coluna do basquete, tem que ter 70 alunos ao total. Já tem 20 aqui no basquete com handball. Quantos alunos que tem que ter aqui no basquete com o futebol de salão? 70 menos 20. Quer dizer, então, que aqui tem que ter 50 alunos. Pronto, resolvi a questão. O que ele está me perguntando? Quantos são os alunos da escola que jogam futebol e futebol de salão? Cadê futebol com futebol de salão? Futebol está aqui, futebol de salão está aqui. Aqui, ó. 70. Seria a letra C. Tranquilo? Dúvida nessa questão? Essa questão, igual eu falei no início, ela não é trivial, ela é diferente. É uma maneira diferente de você pensar a teoria de conjuntos, beleza? Através dessa tabelinha. Assiste de novo esse vídeo e depois você tenta refazer isso que eu fiz pensando igual eu pensei, para você entender e gravar, salvar aí sua memória, aí no seu HD, esse tipo de saída, esse tipo de resolução de questão. Beleza? Qualquer dúvida me chama aí. Valeu, até a próxima.